Vamos agora falar a respeito da personalidade. Tá? A gente está acostumado a pensar em termos de personalidade, que é uma das manifestações do nosso ser, né? Nós estamos acostumados a entender a personalidade como fatores internos, né? Tem algumas teorias que falam da estruturação da personalidade e tal. Só que na visão transpessoal, nós temos que entender a estruturação da personalidade não apenas como fatores internos, mas como a estruturação da nossa persona atual. E o que é estruturar a nossa persona atual? Gente, são os fatores biográficos dessa vida que estruturaram a persona que eu estou revestido nessa existência. Vínculos, a minha história nessa vida, onde é que eu estudei, minha data de nascimento, o casamento, filhos, isso aí é estruturação da minha persona atual. Lembra aquela cebola? Cada camada é uma reencarnação. Cada camada é uma personalidade que eu estruturei ao longo de toda uma existência. A individualidade é a soma dessas personalidades que eu já fui. Elas existem dentro de mim ainda, vivas, de certo modo, tá? Interferem no meu comportamento, de certo modo. Mas eu estou fazendo essa introdução só para vocês entenderem que é diferente de como a gente tem entendido. A pessoa tem personalidade forte, a gente já, né? A gente fala assim a respeito de traços de comportamento, de temperamento, de humor. Então a gente fala com tudo isso, é a personalidade da pessoa. Expressam características da pessoa nessa estruturação da personalidade, que não é algo só interior, mas é exterior também, é externo a nós. Os vínculos que a gente cria, os amigos que a gente tem, compõem a nossa persona atual. Tá? Então vamos lá. Em permanente representação dos conteúdos mentais. Em permanente representação dos conteúdos mentais. E dominada pela imposição das leis e costumes de cada época e cultura, a personalidade representa a aparência para ser conhecida, e não raro, em distonia com o eu profundo e real, gerador de conflitos. Olha que interessante. Então, a gente traz um eu real, um self, nós somos um self, um espírito que reencarna, e aí começa a ter que interagir com esse ambiente. Com a família, com os vários grupos, amiguinhos, escola e tal. Então nós vamos criando, devagarinho, nós vamos estruturando o ego, né, que nos permite o contato com o mundo de fora. O ego, ele está enraizado nos sentidos. Né, diz a Joana de Anjos, o ego está enraizado no sensório. Ele faz a ponte, olha, o sensório me permite entrar em contato com o mundo de fora, a visão, a audição, o olfato, né? Tato. Então, para eu entrar em contato com o mundo de fora, eu preciso do ego. Nós estamos utilizando o ego aqui, tá? Só que nós estamos usando o ego para captar os conteúdos do self. Nós estamos usando o ego para absorver os conteúdos profundos do self. Nós estamos falando do espírito, da transcendência, do autoconhecimento. Então nós estamos utilizando o potencial racional que nós desenvolvemos para encontrar com o self. Tá? Mas o ego, ele vai estar submetido, e a nossa persona atual vai estar submetida às imposições das leis, dos costumes. É claro, né? Nós vivemos num mundo que tem regras, tem leis, e a gente acaba tendo que se adaptar a elas, agindo de conformidade ou não, mas de alguma forma sem poder nos eximir desse contato social. Tá? A personalidade representa a aparência para ser conhecida. Então o nosso esforço, o que nós queremos demonstrar? Mostrar para as pessoas que a gente é bonzinho, que a gente consegue fazer as coisas, que a gente, né? Então,
o esforço de aparentar no contato com o mundo de fora. No contato com o mundo de fora. Não é? Então, não raro, em distonia com o eu profundo e real. Às vezes a gente tem todo um esforço de aparentar uma coisa, mas às vezes está em distonia com o que eu queria na verdade. Tem muitas pessoas que passam a viver uma vida que elas não queriam estar vivendo. Se sentem meio que submetidas a uma situação que elas não queriam, elas não se identificam com aquilo. Isso é muito comum, por exemplo, a pessoa foi abrindo mão do próprio desejo, ela foi abrindo mão do próprio querer, ela foi colocando a responsabilidade na mão dos outros, as escolhas na mão dos outros. E aí ela permite que a vida dela se transforme em algo que não era o que ela queria. Por quê? Porque abriu mão da responsabilidade de fazer as suas escolhas, né? Então, o caminho de volta, frequentemente o caminho da cura, o caminho da melhora, o caminho da harmonia é o caminho do autoencontro. É o caminho do resgate do eu profundo, de quem eu sou na verdade. O que eu quero, a relação com o meu corpo, a relação com os meus sentimentos. E eu começo a me identificar e falar assim, não, eu estou vivendo uma coisa que não é o que eu quero. Estou vivendo uma situação que não é o que eu acredito, não é o que eu gosto, não é o que eu preciso. Por que eu estou vivendo isso? Né? Então a gente tem que parar frequentemente para fazer essa autoanálise, né? E ajustando o que a gente achar que precisa ser ajustado, né? Adequando o que nós precisamos adequar. Tem um livrinho da Joana de Ângeles que se chama Momentos de Saúde, que ela fala assim, que produzir uma existência que nos seja agradável é uma primeira necessidade que a gente tem. Produzir uma existência que seja agradável a nós, não que seja desagradável a nós, né? Então isso é um dever que todos temos, tá? Muitos dos nossos conflitos têm relação com o distanciamento entre o ser e o estar, entre o ser e o parecer, entre o self e o ego. O self é o que somos de verdade, o ego é o que aparentamos, né? Então, quanto maior for o distanciamento entre o self e o ego, entre o ser e o aparentar, maior é a zona de conflito. Nós temos que saber diminuir essa distância. Por isso que a grande proposta da Joana de Ângeles não é a negação do ego, é o ajustamento perfeito entre o ego e o self. A realidade de dentro e a realidade de fora, o espírito e a matéria. O perfeito ajustamento, cuidar do corpo e do espírito, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Jorge lá. Cuidar do corpo e do espírito. O que querem? Uns querem o aniquilamento do corpo, outros querem o rebaixamento da alma. Onde é que está a sabedoria aí? Em nenhum lugar, em nenhuma das duas posições, diz o Espírito, né? É preciso buscar a ciência do bem viver, né? Vivemos nesse mundo com tudo que a gente pode viver, com as coisas boas, né? Com tudo que a gente possa aproveitar para estruturarmos uma vida consentânea com os nossos ideais e viver também a vida do espírito, ter metas existenciais transcendentes. A Joana até fala que nós não seremos felizes nesse planeta se não tivermos também metas, objetivos metafísicos, objetivos transcendentes. Se nós nos deixarmos absorver completamente pela matéria, pela vida do ego, nós não conseguiremos encontrar o self e desenvolver o self, tá? Eita. Opa. A personalidade é transitória em cada vida. A gente estrutura uma, tá?
A personalidade é transitória e assinala etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Então, em cada persona que nós vivemos, que nós estruturamos, em cada personalidade, nós temos experiências específicas no sexo masculino, no sexo feminino. Tá? Na cultura, nós podemos reencarnar estruturada uma persona na Ásia, na Europa, né, nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, no Brasil mesmo. Vai saber por onde que a gente já andou. E tudo isso a gente absorve e arquiva no nosso patrimônio espiritual. Isso até explicaria por que de certas facilidades que as pessoas têm, certas tendências, vocações, facilidades com línguas, né? Então isso tudo, através da reencarnação, dá para a gente entender, né? Na inteligência, na arte, no relacionamento interpessoal, as dificuldades interpessoais, frequentemente é a lembrança do passado, as antipatias gratuitas. As pessoas estão mergulhando no passado. Frequentemente, diz o espírito Calderaro no livro No Mundo Maior, que os temperamentos aparentemente inconciliáveis, as disputas entre as pessoas, os choques, né, de temperamentos, frequentemente são a recordação do passado, que começa a se fazer presente. E a gente começa a viver o passado no presente, alienados do presente. Ao invés de viver o presente, a gente começa a olhar o presente com a ótica do passado, né? Então, acaba interferindo no nosso dia a dia. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais tipificadores. Olha, cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores. Tá? Somos herdeiros de nós mesmos. A gente herda, sim, características dos pais, daquele grupo genético, cultural, familiar que nós reencarnamos. Nós absorvemos muito. Só que a gente absorve conforme aquilo que se sintoniza com a gente, conforme aquilo de que a gente se fez merecedor, ou a gente necessita. Inclusive a Joana fala assim, olha, nós não reencarnamos propriamente no ambiente familiar que a gente merecia. A gente reencarnou onde a gente necessitava. Ela fala isso. Nós não reencarnamos exatamente no ambiente familiar que nós merecíamos, mas que nós necessitávamos. Há uma diferença aí. Tá? Porque às vezes você até merece uma situação melhor, vamos supor, mas você necessita reconciliar-se com determinadas pessoas, se aproximar, ajudar uns aos outros. É uma necessidade ainda. Tá? A gente sempre associa com a questão de mérito, demérito, mas nem sempre é assim. Tá? Nem sempre é assim. Assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea com o eu real, eis o desafio da terapia transpessoal. Assimilar todos os condicionamentos e exteriorizar uma personalidade consentânea com o ser real. Fixar, assimilar condicionamentos novos, positivos, saudáveis, e exteriorizar o ser real. Veja bem, quando o ego está ajustado ao self, o que quer dizer isso? Quer dizer que no meu contato com o ambiente, ego, estou usando o ego, no meu contato com o ambiente, o self está participando de todas as minhas atividades, todas as minhas escolhas. Não está mais aquela dicotomia, self e ego. Um não conhece o outro, um não conversa com o outro. Existe um perfeito entrosamento. De modo que tudo que eu venha fazer no meu dia a dia, eu seja movido pelo self. Porque assim, o ego é um ótimo funcionário, mas é um péssimo patrão. Vocês já ouviram isso?
O ego é um ótimo funcionário, mas é um péssimo patrão. Se o ego está dominando o nosso comportamento, a nossa vida, é um arraso, é uma complicação, é um problema, em todos os sentidos. Agora, se ele está submetido ao self, à medida que o ego vai absorvendo os conteúdos profundos do self, ele vai se encharcando do self e o self passa a dominá-lo. Então o ego vai se equilibrando. Entendeu? A gente usa o ego para captar o self. O self vai encharcando o ego com seus conteúdos positivos e passa a dominar o ego, equilibra o ego. Aí fica tudo uma beleza. Porque o ego é aquele que arregaça as mangas e vamos trabalhar, e vamos produzir, vamos fazer. Né? O ego, ele operacionaliza. Ele põe as pessoas para trabalhar. E o self é aquele que direciona com os ideais profundos. Então, se o self está direcionando e o ego está trabalhando, está ótimo. Né? Ajustamento perfeito. É isso que a gente precisa. Exteriorizar no nível do ego, da convivência, do dia a dia, os conteúdos profundos, verdadeiros. Jesus foi o protótipo disso. Todas as suas escolhas, decisões, palavras, atitudes refletiam o eu e o Pai somos um. Quando Jesus estava falando isso, ele não estava falando que ele e Deus eram a mesma pessoa, né? A mesma individualidade, não. Ele estava falando assim, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim, eu estou perfeitamente sintonizado com a consciência divina, de tal modo que a vontade do Pai se faz em mim, porque eu estou sintonizado com essa vontade, eu estou sintonizado com o Deus interior, com o self. Né? Então, eu passo a agir movido por essa realidade profunda. Né? Aí fica mais claro. Deixa eu ver aqui. Trabalhando a pessoa para que assuma a sua realidade positiva e superior, crescendo em conteúdos mentais e desencarcerando-se até permitir-se a perfeita harmonia entre ser e parecer. Então nós vamos entrando em contato com o self e vamos trabalhando a pessoa que somos, vamos estruturando a persona nessa existência atual, de modo que ela seja consentânea com os conteúdos do self, os conteúdos profundos e verdadeiros. Né? E a gente saia das ilusões que o ego cria, com as fantasias, com os delírios que a gente vive. A gente vai saindo das ilusões e vai passando a viver a veracidade, a verdade do espírito. Porque aqui na matéria se inverte tudo, né? Então tem muitas coisas que são muito importantes, muito boas, e que passam a ser desconsideradas pelo ego, pela cultura, pela sociedade. E coisas que são absolutamente infantis, desprovidas de maior importância, de maior significado, são tidas em alta conta. Não é? A gente observa isso o tempo todo. Então, existe uma inversão de valores, uma inversão nessa percepção do que é bom, do que é correto, do que é verdadeiro. Né? E a gente passa a buscar essas ilusões aí. A identificação, que é uma das manifestações. Né? De duas formas a pessoa se identifica com os valores do progresso. Né? No aqui e no agora. A gente cria essas identificações de duas formas. Tá? Diz a Joana de Ângeles, através da identificação externa, tá? Nós nos identificamos com as coisas de fora, criamos o apego, criamos dependência, posse com as coisas de fora. Nós nos identificamos externamente, tá? Diz a Joana de Ângeles. E a identificação interna também gera um apego, também manifesta o apego, mas se baseia e acaba criando patologias dolorosas, né? E viciações terríveis, diz a Joana de Ângeles. Então ela até fala que é mais perigosa a identificação interior, essa interna, do que a externa. Ela fala que a externa não é tão perigosa,
mas a interna nos conduz a doenças degenerativas, patologias terríveis, viciações, que acabam atormentando muitas pessoas, né? Querem perguntar alguma coisa? Alexandre, nós temos 3 perguntas aqui. A Karina Pereira Heckler. Tá. Maria, uma pergunta. É correto, caso conseguíssemos simplesmente pararmos de pensar no objetivo de nossos medos? Por que dessa Objetivos? forma dos nossos medos? Por que dessa forma não os atrairíamos? Parar de pensar nos objetivos dos nossos medos, porque nós não os atrairíamos. Por que não os atrairíamos? Tá, não sei se eu entendi, mas eu vou responder no modo como eu entendi. A gente tem medos, se a gente entende que a gente percebe que a gente tem determinados medos, a gente tem que trabalhar por desfazê-los, não por cultivá-los, né? É lógico que o medo é uma manifestação do instinto de conservação. Existem medos básicos e que nos ajudam. Nós não podemos querer o aniquilamento de todo o medo, porque senão a gente vai correr um risco atrás do outro. O medo nos protege também, né? Agora, nós temos que observar quais são esses medos e o que eles estão fazendo na minha vida. O medo, se ele não for controlado, ele pode nos induzir ao pânico. Por quê? Porque o medo é uma manifestação irracional. Tá? É instintivo o medo. Só que vai assumindo uma ansiedade, vai criando uma ansiedade tão grande dentro de mim, que se eu não controlar pelo ego, é o ego que vai controlar o medo. Porque o ego é a razão, é o discernimento, que vai me ajudar a relativizar o objeto do medo. Ok? Através do meu discernimento, eu vou relativizar o objeto do medo. Como é que é isso? Por exemplo, se você solta um rojão, aí o seu cachorro está perto, o que ele faz? Ele gosta, não gosta? Ele não gosta de rojão? O cachorro de vocês não gosta? Oi, adora, né? Ele vai fugir, né? Que nem o diabo da cruz, né? E por quê? Porque ele se entrega ao medo, vira um pânico para o cachorro. Por quê? Porque ele não tem a capacidade que você tem de discernir e falar assim, mas isso aqui é um rojão, vai lá para cima, vai estourar lá, tal, e não vai me atingir. Né? Ele não tem essa capacidade. Então ele se entrega absolutamente ao medo. Tá? Não adianta querer conversar com ele, argumentar, não adianta. Ele vai se entregar ao medo. Nós, dizem os espíritos, no nosso lar, no livro Nosso Lar, o Lísias fala isso para André Luiz. Os cursos contra o medo. O medo tem que ser combatido racionalmente, através da razão, relativizando o objeto do medo, aquilo que nos proporciona medo. Tá? É lógico, é bom a gente usar certos recursos terapêuticos, né? Mas é um assunto extenso aí, né? Mas, quando nós não fazemos esse trabalho do ego, de controlar o medo, pode virar pânico. Tá? Ok? Tem mais uma, mais uma Alexandre. Pergunta? Então vamos lá. Tá. Tânia Silva. Como ajudar uma pessoa que não consegue se identificar com a vida atual, estando mergulhadas em possíveis lembranças da existência passada, chegando a dizer que não queria ter nascido? Tá. Então, a gente precisa gostar dessa vida. Isso é muito comum, viu, gente? Isso é muito comum. Esse ajustamento com a vida atual é difícil. Todos nós tivemos as nossas dificuldades ou temos as nossas dificuldades no ajustamento com a vida atual. Todos nós, viu, pessoal? Não é tão fácil a gente se acostumar com o nosso corpo na existência atual, com a nossa família, com o colégio, com a vida, a cidade. Não é fácil. Esse ajustamento é muito complicado. Tá? E algumas pessoas, elas acabam cultivando mais essas dificuldades e talvez sem muitos motivos, sem muitos significados existenciais, numa tentativa de fuga da realidade,
começam a almejar uma vida espiritual, por exemplo. Eu queria estar na vida espiritual, queria estar lá de mãos dadas com André Luiz, com Emmanuel, com Joana de Ângeles, todo o pessoal lá no plano espiritual, né? Que gostoso, Bezerra de Menezes, né? Bom seria, né? Só que a gente tem que comer muito arroz com feijão para chegar lá, né? E o fato é que nós temos que ajudar as pessoas a se ajustarem à vida material. Às vezes a gente está querendo conquistar o céu porque está sendo incapaz de conquistar a terra. A verdade é essa. Na fraqueza que nos sentimos às vezes para enfrentar os desafios existenciais, que é feito de pessoas, é feito de desafios, de conflitos, de aprendizados, de esforço. Muitas vezes nós queremos sutilmente nos eximir da luta comum, que todos nós temos. A gente quer se eximir disso. Aí fica sonhando. A gente deve estudar a literatura que fala do plano espiritual, a gente deve ter esse objetivo, mas isso não deve ser a nossa busca assim, diária, de todo dia, de ficar sonhando com isso. A gente deve aprender a gostar de viver, no aqui e agora. Ser feliz aqui. Porque quem fica esperando para ser feliz lá no plano espiritual, pode ter certeza que não vai ser feliz lá. Vai chegar lá e falar, eu estou infeliz aqui também. O que será? Aí os espíritos vão falar assim, você vai ter que reencarnar de novo. Porque você teve a chance de começar a ser feliz lá no plano espiritual, você tinha tudo lá te estimulando ao bem, ao trabalho, ao conhecimento, e você ficava sonhando com o plano espiritual. Vai ter que voltar. Tinha aquele, Humberto de Campos tem aquela historinha do cara que foi lá no... Ele desencarnou e chegou lá nas portas do céu, tal, do plano espiritual. Aí pegou o cara que estava controlando a entrada lá, falou assim, escuta, e aí? Você cultivou o evangelho, tal, né? Falou, olha, eu tenho o evangelho no meu coração, tal, né? E tudo que o espírito perguntava, falou, olha, eu trago no meu coração. Tudo é no meu coração, né? Aí acabou a conversa lá, o mentor dele falou assim, olha, então você vai ter que reencarnar de novo. Falei, mas por quê? Eu trago o evangelho no meu coração. Você vai ter que reencarnar para passar o evangelho do seu coração para suas mãos. Porque só ficou no seu coração. As pessoas estavam necessitando ao seu redor, estavam pedindo, suplicando, você precisava estender as mãos e socorrer, e você ficou guardando o evangelho só no seu coração, né? Então aí que a gente tem que trabalhar com o self e com o ego, de maneira que os ideais do self não fiquem apenas nos ideais, mas desça para trazer para o ego, para colocar em prática. Porque é o ego que faz o contato com o mundo de fora, não foi isso que eu falei? Então a gente não pode ficar só sonhando. A gente tem que transpor para o aqui e agora. Tem que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Tomara que sim, né? Fala, pode falar. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui. Quer perguntar? Então vamos lá. Alexandre, a pergunta de Juliana Matos, novamente. O esforço de aparentar não é um estímulo para a melhoria íntima da pessoa? Não seria um modo de educar o ego para o self, para que o self aflore? Isso. Essa questão é importante. Ele falou assim, mas a nossa aparência não é só aparentar, porque nós temos a essência, o que somos de verdade. Aí a pessoa fala assim, então a gente não deve aparentar uma coisa boa? Então tá, eu vou começar a mostrar então as minhas dificuldades. Eu vou começar a mostrar então, para que a minha aparência seja igual à minha essência. Não é por aí, calma lá. A questão não é a gente começar a tratar mal as pessoas, a gente não ser mais gentil, a gente não controlar o que a gente vai falar, né? Não quer dizer que a gente não deva fazer isso, mas quer dizer que junto com o esforço de sermos gentis, de sermos atenciosos, amorosos, mudarmos a nossa aparência para melhor, nós devemos fazer do self participar cada vez mais desse esforço, para que não seja apenas um verniz que não tenha nada a ver
com a minha essência, com o meu eu real. Então a questão não é a gente mostrar as nossas mazelas. A questão é a gente transformar por dentro e é passar a expressar do que a gente tem de bom, né? Perguntar mais uma coisa? Pergunta aqui, Alexandre, da Sueli Heckler, de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Alexandre, o self é permanente transitando por todas as encarnações? O ego é estruturado a cada reencarnação? Tá, o self é o mesmo. O self, o que é o self? É o princípio espiritual. O André Luiz, o Emmanuel, eles falam que o princípio espiritual foi lançado no planeta e ele foi fazendo o seu curso evolutivo, aquela sementinha espiritual que foi estruturando corpos, foi evoluindo na matéria e foi se aperfeiçoando na matéria. É o self. Só que no começo a gente chama de princípio espiritual, não chama nem de espírito, né? Mas é o self imortal. É o espírito eterno que está evoluindo, tá? Então, quando a gente fala assim, nós temos um self, nós temos um eu divino, nós temos Deus interior, a gente pensa assim, então o self é tudo de bom, né? Meu self então é perfeito. Não é. Por quê? Porque ele pode ser um selfzinho e não um selfzão. Vocês entenderam a diferença? Tudo bem, o que ele já é algo importante. Não é tudo, é alguma coisa. Tem que melhorar. O meu self, a minha realidade, é uma realidade divina, mas ela ainda está precária. Ela tem que se estruturar, ela tem que se expandir, se desenvolver. Por isso que crescimento interior, ele só se dá de duas formas: conhecimento e trabalho. Né? Conhecimento e amor, desenvolvimento de atitude amorosa, tá? Não adianta a gente se martirizar, não adianta a gente se culpar, sofrer, brigar com os defeitos, não adianta. Isso é dar murro no vazio. Lembra que a gente conversava sobre isso? Ficar brigando com defeitos é dar murro no vazio. Por quê? Porque a gente sofre pelo que a gente não é, não pelo que a gente é. Eu perceber que meu self é precário, é pouco desenvolvido, é perceber que ainda falta desenvolver. Então, o que eu não sou em termos de desenvolvimento, eu chamo de defeitos, eu chamo de vazio, eu chamo de carência. Então, nós sofremos não pelo que nós somos, nós sofremos pelo que nós não somos, mas podemos vir a ser. E à medida que nós formos o que nós não somos, está ficando complicado, né? Mas é isso mesmo, tá? Resumindo, a gente sofre pelo que a gente não é, tá? Ponto final. Por isso que só desenvolvimento vai fazer a gente ser feliz. Só autodesenvolvimento. Gente, a gente pode resumir esse estudo aqui, vamos acabar com o curso. Acabou, a gente resume uma única coisa: autodesenvolvimento. Pronto. Fica bom para vocês? Tá bom? Acabou o curso. Autodesenvolvimento. Acabou. Estudar, trabalhar, amar. Né? Agora, como fazer isso? O livro vai ajudando a gente a fazer esse caminho, né? Então, por isso que a gente vai continuar o curso, tal. Tá? A gente vai continuar. Mas a gente poderia resumir todos os nossos problemas: falta de autodesenvolvimento. Somos pouco desenvolvidos. Defeitos são as áreas não desenvolvidas. A gente chama de defeitos, tá? Então vamos lá? A identificação assinala o estágio de evolução de cada pessoa, fadada à elevação, que para conseguir deve liberar-se daqueles valores, desidentificando-se de hábitos milenários, fixados alguns atavicamente aos painéis do ser, gerando falsas necessidades, que se tornam fundamentais, portanto, responsáveis pelo sofrimento nas suas várias facetas. Então, pessoal, o problema é que a gente vai se identificando com coisas, com hábitos, né?
com pensamentos, com conceitos que são prejudiciais, mas que para nós são muito importantes. É a expressão da verdade, a gente acredita piamente naquilo. As verdades que a gente cultiva, Joana de Anjos fala assim, são os nossos comensais, são os nossos amigos, são os conceitos que a gente cultiva. Né? Convivem com a gente. Se alguém vem e quer tirar essas amizades da gente, essas verdades que a gente cultiva, a gente fica doido da vida. É um processo lento, gradual, em que a gente vai mudando, a gente vai questionando, peraí, será que isso aqui que eu achava que era verdade, é verdade mesmo? Será que isso aqui que eu aprendi, será que é verdadeiro de fato? O que isso está produzindo na minha vida? Aí a gente vai revendo certos conceitos, né? Certos hábitos. O problema do vício é que é gostoso, não é? Se fosse ruim o hábito que fica vicioso, a gente não teria problema de largar, né? Mas o problema é que o vício é gostoso, não é? Traz um prazer. Isso que faz de qualquer vício, moral, físico, material, né? Se torna algo difícil de ser vencido. Porque eu tenho que me convencer que aquilo que é gostoso, que eu gosto, me faz mal. Eu tenho que me convencer disso. Então eu tenho que começar a perceber que está produzindo certos desprazeres, certas doenças, certos desajustes, que não adianta ficar mantendo isso na minha vida, né? Indefinidamente. Certo? Então nós temos que nos desidentificar dessas coisas que a gente traz já milenarmente. Por exemplo, a bebida, o álcool. O álcool é um dos problemas mais sérios do planeta. É de historiografia mais antiga no planeta. É o vício mais antigo. Vai procurar no nosso inconsciente, talvez, quantas encarnações a gente já perdeu por causa do álcool. Talvez a gente ache um monte lá. Né? Tem algumas drogas mais atuais aí que não tem uma raiz tão profunda, embora causem danos também terríveis. Mas o grande problema do planeta hoje é o álcool. O grande problema nessa área de vícios, né? A Inglaterra, por exemplo, lá estava vendo uma reportagem, o grande problema de saúde pública da Inglaterra hoje é o álcool. Gasta-se fortuna para tentar curar pacientes adivinhos do alcoolismo. E não é só na Inglaterra, não. A gente sabe que na Rússia, na Europa, né, no Brasil, é a droga lícita, né, mais utilizada. Então não é fácil a gente se desidentificar dessas coisas, mas exige esforço, né? A psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com as quais a pessoa se identifica, algumas preponderantes razões para o sofrimento. Né? Maia, né? A ilusão. A gente traz muitas ilusões que a vida material nos proporciona. Né? Enquanto nós estamos mergulhados nos fluidos carnais, nessa névoa carnal, a gente traz muitas ilusões, que a morte desfaz. E toda vez que a gente quiser transformar o impermanente no permanente, a gente vai se frustrar e a gente vai sofrer. Todas as vezes que a gente quiser transformar o impermanente no permanente, beleza do corpo, eu não vou ficar para sempre tão bonito assim. Vocês dão risada, né? Coitadinho de mim aqui, né? Mas a beleza, o poder, não é? As situações são transitórias. E se a gente se apega demasiadamente a elas e esquece que elas são transitórias e quer fazê-las permanente, aí vem o sofrimento. É a causa de grande número de sofrimentos na nossa vida, né?